Boa noite, pessoal. Vamos falar aí sobre a decisão tão aguardada entre River Plate e Flamengo, Flamengo e River Plate como queiram, até porque vai ser transferida, né? Já foi transferida para Lima, devido aos problemas lá no Chile. A América do Sul está pegando fogo. Então eu faço questão de dedicar esse meu comentário, essa minha crônica, aos esportistas argentinos, ao povo argentino, principalmente porque tem sido uma invasão aí no meu site. Eu agradeço aos amigos portenhos, né? Interesse em futebol, nossos rivais na América do Sul, no bom sentido, né? Porque bons tempos em que a gente realizava jogos de primeiro nível, não aquele que a gente viu ontem, né? De um nível bem abaixo do esperado, tanto de Brasil quanto de Argentina. Nem a Argentina é aquela que nós vimos, ou parecida, e nem o Brasil, né, nem sombra daquilo que nós vimos ontem, na vitória de 1-0, gol do Messi, né? Mas daqui a uma semana nós vamos ter a decisão. Então eu vou focar para o pessoal da Argentina nesse jogo decisivo que está mexendo com os nervos do pessoal, principalmente a torcida do River Plate. E acontece que nessa semana houve um clássico muito interessante e emocionante, que foi Flamengo e Vasco, pelo brasileiro, jogo antecipado, um 4-4, que os argentinos devem ter ficado um pouco mais otimistas, né? Vendo a reação do Vasco e, quem sabe, estudando os pontos fracos do Flamengo, né? Foi um jogo fabuloso. Muita gente diz que foi por conta do Luxemburgo. Eu creio que em boa parte sim, porque ele é um grande treinador. No Brasil, o que nós temos de melhor, na minha opinião, é Vanderlei Luxemburgo, né? O trabalho que ele tem feito no Vasco mostra um pouco isso, né? E muita gente disse que foi devido a ele ter adiantado os volantes, né, de marcação, ter colocado os volantes, né, o meio de campo do Vasco na frente, atrás dos meias do Flamengo, atrás de Gerson e atrás de Arão, né? Eu não sei se foi isso, eu não percebi isso, não. Eu percebi foi o adiantamento de marcação do Vasco e o ataque do Vasco pressionando mais a posse de bola do Flamengo no campo do Flamengo. Mas eu vou adiantar um pouco mais isso, mas antes de adiantar essa parte tática e a parte técnica desse jogo e o meu pensamento sobre ele, quero mostrar aqui para o povo argentino, para o pessoal do River Plate, se conhece essa revista aqui, é o Gráfico. E esse treinador, os mais antigos, devem conhecer muito bem, né? Didi, aqui na foto, e o time na época do River Plate, campeão argentino. Este homem aqui fez uma campanha como treinador na Argentina, no River Plate. Os mais antigos, eu falo novamente, sabem, de encher os olhos. Até hoje ele é famoso, já falecido. Para mim, eu sempre disse, o maior treinador que eu vi, que levou a uma revolução no futebol argentino, né? Tive o prazer de conhecê-lo e trabalhar com ele mais tarde no Fluminense, embora eu estivesse nos júniores e ele nos profissionais, mas tinha contato com ele. Tive um jogo comemorativo aqui em 2000, quando era treinador do Friburguense, de goleiros. Estive com ele em Cordeiro, na ocasião, no estado do Rio de Janeiro, num jogo beneficente do ex-jogador Bianchini, que foi jogador do Vasco, excelente atacante do Vasco, e o Didi esteve lá prestigiando junto com o Vavá. E é um dos momentos marcantes da minha vida, foi essa passagem com o Didi, né? Um treinador antológico, que como jogador fora de série, como treinador do outro planeta, extraordinário. Tanto que ele dizia, num programa de TV no 91, que eu estive presente, que quando as coisas iam mal na Argentina, o pessoal dizia, está na hora de chamar o mestre Didi novamente para vir para cá, para resolver as coisas, porque Didi tinha trabalhado no Sporting Cristal, em 68, e tinha sido campeão com o Peru. E nas eliminatórias para a Copa de 70,
ele desclassificou a Argentina, vocês lembram disso? Com a equipe peruana que ele montou. Uma das coisas mais difíceis em futebol é você ir para outra cultura esportiva, para outro país e preparar uma equipe. Você ter olhos de enxergar, de pensar na sua categoria de base os melhores. Porque é muito diferente das raízes. As raízes do futebol peruano para as raízes do futebol brasileiro e argentino têm suas diferenças, inclusive de comportamento social. E o Didi, como um mágico, montou uma seleção peruana que rendeu 3 Copas do Mundo ao Peru. O Peru continuou jogando em 80 e em 78, fez aquela semifinal, quase semifinal, jogou em 82. O Peru ficou aí com Mifflin, Gallardo, León, Perico León, Cobijas, Chumpitaz, grandes jogadores foram revelados pelo Didi. E a mesma coisa na Argentina, que não estava ganhando mais quando contratou ele após a Copa de 70. Ele chegou lá e revelou Melo, Alonso, Moletti, Lopes. Quem não se lembra desses jogadores? Né? E Passarella também depois, na lista de subida. Já estava essa turma toda pronta para subir na Argentina, descoberta por Didi. E aí a Argentina, o River Plate foi campeão argentino, campeão nacional na Argentina, e ele voltou mais tarde, em 82, a treinar novamente o River Plate. Ele me dizia na época que o time titular do River Plate estava muito mascarado, estava muito soberbo, e que os principais jogadores iam para a farra, e alguns tinham cavalo de corrida. E que quando ele descobriu isso, ele foi lá e mudou o time todo, e o pessoal que achava que mandava no time quis até bater no Didi, digamos, quem é esse negrito que vem para cá nos tirar o trono, né? E um jogador até chamado Dominique, parece que tentou até dar com a barra de ferro na cabeça do Didi. Mas, águas passadas, Didi deixou uma marca maravilhosa no futebol peruano e argentino. E agora vocês devem estar pensando, o que o Didi faria se fosse técnico, como o Gallardo é? Gallardo perdeu um jogador, está perdendo essa semana um jogador importante no time do River. Talvez se recupere para jogar. Independente do jogador, não existe mágica para se ganhar um jogo desses. Decisão, você inclusive... Decisão é um outro jogo. Decisão você coloca o coração. Mas você tem que ter frieza e raça ao mesmo tempo. Jogar com inteligência. Vocês lembram de 50 no Maracanã, quando o Brasil era franco favorito, numa diferença muito maior do Uruguai. O Uruguai veio aqui e derrotou a seleção na maior tragédia, que para mim virou o grande momento do Brasil, porque ali ele aprendeu a ganhar. Diante de uma derrota estrondosa como aquela, o Brasil aprendeu a ganhar no futebol. Então o que acontece? Eu acho que o River Plate tem toda a chance de ganhar o Flamengo. Como o Flamengo é favorito, eu sei que é favorito. Tem jogadores, o Bruno Silva está numa forma extraordinária. Bruno Henrique, desculpe. Bruno Henrique e o Gabigol, o Gabriel, né? O Meia, o Gerson, o Arão, estão jogando muito. E eu acho que justo o que a Argentina e o River Plate deveriam fazer é adiantar suas linhas de marcação. Não pode dar liberdade para jogador habilidoso trabalhar a bola. E você não precisa baixar o pau, dar pernada, jogar com violência para parar isso. Até porque não é muito a tônica da equipe treinada pelo Gallardo. O Gallardo tem uma equipe disciplinada, muito certinha, muito arrumada, muito bem distribuída, mas precisa de um pouco mais de arrogância nesse jogo final. Precisa sair um pouco, largar um pouco desse estilo de altamente disciplinado. Não que tenha que ser indisciplinado para vencer o Flamengo, mas ele vai jogar uma decisão. Ah, mas vale tudo? Não, não vale tudo. Vale quem jogar mais futebol, mas você tem que ter inteligência para ganhar e neutralizar o adversário. Se o River Plate tiver essa inteligência, jogar pressionando o Flamengo, não deixando o meio-campo dele ter espaços para trabalhar e marcar por zona e não marcar por homem, a chance é muito grande do River Plate sair com o título. Do contrário, o Flamengo é sim o favorito e as chances do Flamengo são muito maiores pelo entrosamento. Mas futebol é futebol. E nós vamos ver isso no dia 23. E eu vou voltar aqui para conversar com vocês
sejam vocês campeões ou não. Um abraço ao povo argentino, um abraço a toda a América do Sul, ao Flamengo, aos torcedores do Brasil, a todos vocês. Tchau, hein?